Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, verso 25 ao 27. Vivemos em dias de dores. Muita gente tem tentado viver a sua vida sem sofrer. O objetivo às vezes se torna não sofrer, não sentir dor. Amada, a nossa humanidade foi criada segundo o desejo de Deus, com sentimentos, com emoções, com situações de luta, de desafios internos. Paulo diz que na jornada dele, o apóstolo Paulo, quando começa a descrever a sua própria experiência com Deus, em algum momento ele diz, olha, há inimigos por fora e há temores por dentro. Mas o que nos leva a sobrepujar, a vencer tudo isso, e o tema da nossa ministração hoje é justamente esse, o lugar da paz, que é o descanso em Deus. Não há paz como a gente às vezes imagina que a paz viria. Às vezes a gente, por exemplo, imagina que paz é uma paz sem conflitos, em que a nossa casa vai viver uma vida sem conflitos. Não há uma casa sem conflitos. Às vezes há uma aparência de que todas as coisas estão bem, mas aquilo é como se fosse algo latente, em que às vezes a gente vai se conformando, deixando que as coisas vão sendo colocadas. Há uma expressão que é maligna, que pode parecer que seja de sabedoria. Quantas vezes as pessoas dizem, vamos colocar uma pedra sobre isso? E às vezes colocar a pedra nós não vamos conversar sobre isso, nós não vamos tratar essas coisas, nós simplesmente vamos fazer de conta que elas não existem. E essa é a pior maneira de lidar com qualquer situação e circunstância na sua vida, porque pedra sobre algo apodrece. Quando a gente coloca alguém lá na sepultura e colocamos pedras sobre eles, aquilo vai experimentar degeneração. Deus quer que haja luz em toda situação. Deus quer curar a minha vida, o meu coração. E Deus sabe, amado, que há um lugar onde emana a vida, e que é enganoso, que é complicado, que é desafiador, que está lá a nossa humanidade, que é o nosso coração, são os nossos entendimentos, nossos sentimentos. E muitas vezes a gente não expõe a nossa vida, o nosso coração, as nossas entranhas de fato, a nossa intimidade, à luz de Cristo, para que não haja raiz de nenhuma amargura, que a Bíblia diz que brotando uma raiz de amargura, ela acaba apodrecendo todas as coisas. Mas que quando nós deixamos que a luz de Cristo entre, ela vai produzir vida e novidade de vida sempre. Então o que eu quero ministrar com você hoje, amado, é a paz. Para começar, diz assim em João capítulo 14, verso 25 ao 27. Tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Jesus agora começa a falar a respeito de uma transição, a transição da presença dele entre nós, caminhando entre os homens, como os homens. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Naquela trajetória de ensino, de mostrar, de demonstrar, de encarnar a maneira que Deus quer que vivamos. Jesus nada mais foi do que um homem, Deus se faz homem, habita entre nós, vive a vida de homem que Deus propõe para o homem. Tudo que Jesus fez, o fez na condição de homem, cheio do Espírito Santo. Ele não fez nem operou nada entre nós como Deus. Ele fez daquilo que está disponível à nossa própria humanidade, aos nossos desafios. Jesus sentiu dor, sentiu fome, sentiu sede. Jesus foi tentado em todas as circunstâncias que nós mesmos somos tentados constantemente na nossa vida. E venceu todas as coisas, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele foi um homem que viveu entre nós, norteado, conduzido integralmente pelo Pai. Ele diz, eu só faço o que eu vi o meu Pai fazer. Jesus era o filho que Deus quer que sejamos. Jesus é o filho que nós devemos ser como filhos dos nossos pais naturais. Homens e mulheres que dignificam, que engrandecem o nome dos nossos pais, que dão a eles orgulho de termos como filho. E ele diz algo importante agora. Ele diz assim, olha,
eu venho dar a vocês a minha paz. Mas prestem atenção, que a paz que eu comunico a vocês não é a paz que o mundo apregoa, não é a paz que o mundo oferece. O que eu tenho para vocês é infinitamente melhor de tudo aquilo que vocês imaginaram, pensaram ou desejaram. Agora ele começa a falar algumas coisas interessantes. Ele fala primeiro que quem vai nos ensinar e vai nos lembrar a respeito do que ele nos falou é o Espírito Santo da promessa. Então o homem sem o Espírito Santo de Deus não pode realizar o que Deus deseja. E Deus sabia muito bem disso. Quando Deus visitava o homem lá no Éden, lá no jardim, na criação, e toda virada do dia o homem estava lá com Deus, com o Criador, falando face a face. Mas bastou aquele tempo da virada de um dia para o outro, o homem deu ouvido a outras coisas e se rebelou contra Deus. Deus sabia que simplesmente ir lá e tratar com o homem e o deixasse a sua própria sorte de novo, o homem sairia e faria as mesmas escolhas debilitadas de uma carne caída, de um desejo mundano, humano, que é contrário às coisas de Deus. Então o que Deus faz? Deus diz, eu não posso deixar mais o homem sozinho, porque senão ele vai fazer mancada de novo. Então o que eu vou fazer? Vou compartilhar com ele a minha natureza. Eu vou dar a ele o meu espírito. Daqui para frente o homem vai ser conduzido não mais por aquilo que são os seus sentidos, que é aquilo que é a periferia da sua vida, mas agora eu vou restaurar aquilo que é o coração dele. Eu vou plantar nele uma semente que não pode se corromper. Eu vou compartilhar com ele do meu espírito. Por isso que Jesus está dizendo, olha, Deus agora vai enviar da sua parte o Consolador, o Espírito Santo, que vai fazer com que vocês se lembrem de tudo que eu ensinei a vocês. Então, amado, hoje a Bíblia diz que não é necessário que ninguém nos ensine a respeito de coisa alguma. Que quando a gente compartilha, quando eu estou aqui compartilhando, quem vai gerar o ensino de fato, não é a eloquência das palavras bem colocadas, da dinâmica da argumentação, mas o que pode ensinar a cada um de nós é o Espírito Santo, que vai pegar essas palavras e vai produzir vida em nós. Sem a presença do Espírito de Deus, nós não somos convencidos, nós não somos transformados e nós não podemos obedecer ao que Deus diz. Somente com Deus em nós podemos viver a vida que Deus propõe para nós. Nós sem Deus nos rebelamos sempre contra Deus. Então, hoje aqui nós estamos para fazer uma meditação, porque Deus está dizendo para mim e para você, você quer ter paz? Quem aqui quer paz na sua vida? Então Ele está dizendo, se você não ouvir do meu Espírito, essa paz nunca vai alcançar a sua vida. A paz, amado, não é a ausência de conflito, de dificuldades. A paz que o mundo, que muitas vezes nós entendemos como paz, é trégua. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está falando a respeito de uma condição que só pela presença dEle nós vamos poder enfrentar os nossos inimigos, nós vamos poder enfrentar o vale da sombra da morte, nós vamos poder enfrentar o dia do sucesso, do aplauso, do reconhecimento, para que a gente não se corrompa. Essa paz que muitas vezes, muita gente está dizendo que existe, essa alegria falsa, mas que quando coloca a cabeça no travesseiro está angustiado, está depressivo. Essa paz que muitas vezes você anda com alguém, é seu amigo íntimo, e de repente você é surpreendido porque essa pessoa se pendurou numa corda e se matou. Eu falei isso aqui semana passada e quero repetir. A terceira causa de morte de jovens de 15 a 35 anos de idade no Brasil é suicídio. Perde apenas para a violência do trânsito e a violência urbana, muitas vezes envolvida, as duas coisas envolvidas com bebedice e drogas. As pessoas estão se matando porque não estão suportando a dor do viver. As pessoas estão abrindo mão da sua existência porque não conseguem resposta para a angústia de alma. Porque pensaram que estavam no ensino e buscaram o ensino, pensaram que estava nas finanças e buscaram nas finanças, pensaram que estava no sexo e buscaram no sexo, pensaram que estavam na fama e buscaram a fama, e muitos deles alcançaram o que almejaram e perceberam que a vida continuava vazia. Deus quer nos dar uma paz que excede o nosso entendimento. E Ele diz uma coisa interessante, não dou como o mundo a dá, e não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A Bíblia diz, amado, que aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo.
Às vezes a gente pensa que amor, e de novo a gente confunde os conceitos, a gente pensa que amor é esse sentimento que a gente diz sentir e depois dizemos não sentir mais. A gente imagina que amor é apenas essa condição apaixonada, muitas vezes atração física. Não é nada disso. O amor é algo que jamais acaba, porque amor é a essência de Deus. Deus é amor. Então quando eu tenho uma ligação com o eterno, isso está na minha vida, e agora eu posso amar, incondicionalmente. Porque Deus nos ensinou assim, Ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Deus se aproximou de nós quando nós estávamos longe dEle. Não fomos nós que buscamos a Deus. A Bíblia diz que não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há quem mereça. Essa semana alguém, estava eu e a Fabiana, essa pessoa começou na sua angústia de alma a falar coisas. Então ela dizia assim: por que coisas boas acontecem com gente ruim e coisas ruins acontecem com gente boa? Nada de novo. O salmista um dia lá, o Asaf, o salmista da Bíblia, começa a fazer esse questionamento. Ele falou assim: Deus, eu não estou entendendo, eu tento me esforçar, fazer a sua vontade, mas eu olho para aquele que não te serve, parece que nem doente o cara fica. Aí Deus responde para ele assim: aquele que não me serve, anda como quem anda num piso escorregadio. Quando eu era menino, a gente tinha algumas brincadeiras que hoje em dia mãe nenhuma deixa mais filho fazer. Não é verdade? A gente sobreviveu a coisas que hoje em dia ninguém deixa mais. Uma delas era jogar sabão em pó no piso, jogar água e brincar de escorregar, né? Para lá e para cá. Hoje, o menino começa a levantar, a mãe põe capacete, luva, roupa, para tentar que o menino não caia de cabeça no chão. Nós sobrevivemos. Quem sobreviveu? Então a Bíblia diz que esses que andam sem Deus, andam como quem anda num piso escorregadio. Eu não sei se você já teve noção disso. Da gente tentar pôr os dedinhos assim do pé, para firmar, como se o dedinho fosse conseguir firmar mais, porque aquilo escorrega de qualquer jeito. Ou quem é pescador, já pegou languira. Quem aqui já pescou languira? Languira é um peixe que você pega nele assim, ele pega de lá e vai para lá, não tem jeito de segurar aquilo. E a Bíblia diz que quem não serve a Deus vive essa circunstância, essa ocorrência, que a qualquer instante ele vai se sucumbir. Ele pode caminhar bem, atencioso por um tempo, mas em um instante, e aí diz que não vai haver recurso para a vida daquele. Vai ser tarde demais. Então, amado, na nossa angústia de alma, nós ficamos pensando que nós somos os bons. E achamos que os ruins são outros. Mas a Bíblia diz que ninguém é bom. Só Deus é bom. E aí começa a nossa presunção de alma. Porque nós começamos a nos considerar melhor. E portanto, merecedores de coisas que nós cobramos de Deus. E a Bíblia diz, amado, que nós merecíamos aquilo que estava destinado a mim, a você, a nós, humanidade, era morte, separação eterna com o fogo do inferno. Hoje em dia não se usa muito falar no inferno, como se isso fosse apenas um conto da época da Idade das Trevas, né? da época medieval, aquela coisa antiga. Não, amado, a Bíblia diz que há um céu, que é o lugar da presença de Deus, onde nós vamos desfrutar com Ele à mesa, e há também um lugar onde não vai ter mais acesso a Deus, e vida sem Deus é inferno. E diz que aqueles que não servem a Deus, que não conhecem a Deus, se escorregarem, não há solução, não há esperança. E Jesus está dizendo que quem não conhece esse amor, quem é motivado pelo medo, não conhece a Deus, nunca conheceu a Deus. Lá em Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Bom, então aqui ele está dando a primeira coisa, uma orientação para a vida daqueles que estão vivendo com dias conturbados. Ele lá em cima não falou, não tinha falado, ele fala assim: não perturbem, não deixe o seu coração ficar perturbado. Essa é a expressão que ele está dizendo a nós. E agora ele está dizendo: não fiquem perturbados, não andem ansiosos.
A ansiedade é algo natural que vai ser acometido sobre a minha vida, sobre a sua vida. Isso vai bater na minha vida constantemente, para tudo. Tem gente ansioso, tomando remédio, porque está tudo bem. E está com tanto medo das coisas deixarem de ficar bem, que começam a ficar tão angustiados, que ficam mal. Entende isso? Como se estivesse vivendo uma calmaria, fala assim, está tudo tão bom que eu não quero nem falar. Eu não posso nem expressar, não posso nem contar para ninguém, porque parece que vai azedar, vai estragar. Então, amada, o coração do homem é sempre suscetível às circunstâncias, aos ventos contrários, e muitas vezes também aos ventos favoráveis. Por isso que a Bíblia está dizendo, para que você não deixe o seu coração ficar ansioso, para que a sua alma não fique abatida, primeira coisa, sejam conhecidas diante de Deus os seus pedidos. Fala com Deus. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Você precisa se relacionar comigo. Ele está dizendo, fala comigo. Não adianta você abrir seu coração para alguém se antes você não falar comigo, porque quem resolve não é esse alguém. E muitas vezes a gente está falando com alguém, mandando recado para Deus. Aquela coisa que você está falando com um, mas na verdade você está falando com o outro. E quando eu tenho que falar com Deus, é com Deus que eu tenho que acertar minha vida, é com Deus que eu tenho que abrir meu coração, é com Deus que eu tenho que falar das minhas angústias, é com Deus que eu tenho que buscar a direção. Não adianta o marido chegar lá para a mulher e ficar falando a respeito das angústias da vida, do problema do trabalho. Fala com Deus. Não que a gente não deva falar um com o outro. Nós devemos abrir o coração um para os outros. A Bíblia diz que lá no caso do nosso pecado, quando a gente confessa o nosso pecado a Deus, nós somos perdoados. Mas quando confessamos nossos pecados uns aos outros, nós somos sarados. Quem quer ser sarado, curado aqui? Então esse é uma forma, uma posologia, uma forma da gente ser medicado por Deus, uma prescrição médica de Deus para a nossa vida. Ele está dizendo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresentem os seus pedidos. A gente, quem frequenta pequeno grupo, e se você não frequenta, eu quero dizer que você vai ter uma vida espiritual muito mais intensa, vai poder fazer amigos, você vai se sentir acolhido, se você estiver fazendo parte de um pequeno grupo. Uma das coisas que a gente faz no pequeno grupo é isso. Primeira coisa, ação de graça. Fala o motivo da gratidão da semana. O que você quer agradecer? Então está aqui, tirar a ansiedade do meu coração. Agora, uma vez agradecido, apresenta para Deus as suas necessidades. Não que Deus não saiba, mas Deus quer que a gente verbalize. Deus quer iniciar um diálogo. Deus não quer um monólogo da parte dele para conosco, tampouco um monólogo da nossa parte para com Deus. Deus quer, eu quero conversar com você. Oração é entrar em conversação com Deus. Por isso que não pode ser reza, porque a reza muitas vezes fala a respeito de repetição, de uma oração que muitas vezes a gente nem entende. Oração fala mais de diálogo. Então quando a gente ora o Pai Nosso, eu tenho que ouvir o que Deus está dizendo, entender o que Ele está me dizendo a respeito da sua palavra, encher o meu coração de esperança. Então você quer fazer uma oração boa? Ora a palavra de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém? Ele diz lá que Ele me guia pela vereda da justiça, que Ele me leva a verdes pastos, Ele me faz consolado, ajudado quando eu passo pelo vale da sombra da morte, que eu não preciso temer mal algum, que a sua vara fala de disciplina, o seu cajado fala de consolo, me guardarão. Então Deus lida conosco, amado, com vara e com cajado. Nós, pais humanos, devemos lidar com os nossos filhos com vara e com cajado. Não é só cajado, nem só vara. Há momentos de recolher o ferido, porque o cajado, uma das características do cajado do pastorzinho lá, da ovelha, o que é? Normalmente ele tinha um gancho, que era a forma de buscar, de acolher, de socorrer a ovelhinha. Era também o cajado que ele usava para proteger, para caminhar, para ir à frente. Então Deus faz isso conosco. E Ele diz assim, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Olha só que promessa de Deus. Quer alcançar paz? Ele diz assim, a paz de Deus,
Qual é essa paz? Uma paz que, por mais que eu tente definir, a paz que eu tento colocar lá como sinônimo, descrever no papel, não é possível fazê-lo. A gente tenta. Esse estado que Deus diz que vai compartilhar conosco diante das circunstâncias, aquela paz interior que só quem está experimentando de Deus é capaz de sentir, de vivenciar, e muitas vezes tem dificuldade de contar exatamente como é isso. Quando Deus nos visita, há um estado novo de coração, que parece que agora situações e circunstâncias que nos arrodeiam, que são reais, pelo menos são visíveis, que cometem contra nós, parece que às vezes ela começa a não ter tanto mais efeito sobre a nossa vida. Por quê? Porque agora o estado interior me faz enxergar além da situação que os meus olhos enxergam. Parece que agora a gente entra numa dimensão nova, além do que é visível. É como se fosse um universo paralelo que se abre. A defesa de alguns cientistas de um universo paralelo, talvez seja esse mundo espiritual, onde o eu está pronto, onde não há mais dores, que é o que Deus diz lá em Apocalipse, que quando vier novo céu e nova terra, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Já pensou, amado, esse lugar onde não vai haver mais separação, onde não vai haver mais dor, não vai haver mais choro de dores, esse lugar que nós almejamos, e talvez seja justamente essa condição alcançada quando a gente se relaciona com Deus, que nos leva a uma dimensão nova, que faz com que a gente possa viver essa vida aqui agora, de uma maneira nova, para que essa vida não nos pressione tanto, como temos sido pressionados, como nós somos pressionados e impressionados pelas coisas desse mundo, como essas coisas nos atraem, nos apegam. Quanta gente em dores porque tem um pouco menos de dinheiro que tinha. Quanta gente tem dores porque às vezes não foi tão reconhecido como gostaria de ser. E que são coisas que vão passar. Coisas que não fazem parte do eterno, daquilo que Deus tem como promessa para a minha vida e para a sua vida. Mas sofremos essas dores. Então quanto mais eu conheço de Deus, em oração, em petição, em súplicas, ações de graça, mais essa paz me enche, porque mais eu vou ser conduzido, levado, orientado por aquilo que eu não vejo, mas espero. Isso é o quê? Fé. Nós cantamos aqui, da promessa de Deus. Há muita promessa. É interessante que quase a totalidade, eu creio que a totalidade das promessas do Novo Testamento, ela é condicional. Ela fala de uma promessa como causa, não como causa, como o início, mas que eu acesso essa promessa pela obediência. Obedecer a Deus. Por isso que a oração é importante. Porque a oração não me faz apenas fazer com que Deus mude de ideia. A gente imagina que a oração é a arte de fazer o convencimento de Deus. Oração é muito mais a arte de convencimento meu do que de Deus. Onde o meu coração começa a ser alinhado ao coração do eterno, onde eu começo a perceber a vida segundo o que Deus tem para mim, não segundo mais as circunstâncias, as situações que me aprisionam, que trazem pequenez na minha vida. Deus quer mudar. Em Romanos 8, 26 a 28, ele diz assim: da mesma forma, esse Espírito que Deus diz que tem que vir na nossa vida, o Espírito Santo que nos convence, que produz paz, ele diz assim: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Quantas vezes, irmãos, nós fizemos campanha de oração, incomodamos as pessoas para orarem por nós, para os objetivos, e depois de um tempo, nós não queremos mais aquela oração que não foi atendida, porque na nossa maturidade, através da oração, percebemos que o que Deus tinha para nós era melhor do que aquilo que pedíamos. Então, louvamos a Deus por Ele não ter respondido na medida que oramos, mas porque Deus respondeu na medida do seu amor, que no início não entendíamos, porque estamos tão fixados, obcecados por coisas, situações e circunstâncias, que nós não percebíamos a condução de Deus na nossa história. Muitos de nós aqui têm essa experiência, de chegar hoje e falar assim: poxa vida, ainda bem que Deus não me deu aquilo que eu pedi.
Oh, glória a Deus, porque eu estou vendo que furada que eu ia entrar na vida. Mas que naquele instante dei birra igual menino, bati pé, falei que não ia fazer mais com Deus, que Deus não me escuta. Quantas vezes, amado, na nossa imaturidade nós falamos coisa com Deus. Então deixa eu explicar uma coisa. Neil teve com a gente um tempo, ele vai estar com a gente agora na Semana da Família de novo, e ele falou uma coisa das suas pregações: Deus não entra em crise com as nossas crises. Mas aonde eu tenho que tratar a minha crise? Com Deus. Fala com Deus, rasga seu coração, não fica maldizendo, porque Deus tem problema com zombadores e maldizentes. Então todas as vezes que eu fico falando de Deus nas costas dele, imaginando que eu estou falando nas costas dele, né, como a gente às vezes faz das pessoas, que às vezes a gente não tem coragem de falar para a pessoa que a gente está sentindo, então a gente fala para outro, para ver se o outro fala, que a gente é terrível, o homem é terrível, e às vezes a gente faz isso com Deus. Fala com Deus, abre seu coração, fala: Deus, está doendo, está difícil, me ensina, me explica, eu quero aprender, eu quero aprender a confiar em Ti, eu quero me lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Quem aqui ama a Deus? Quem aqui ama a Deus? Quem aqui ama a Deus? Quando Jesus fez essa pergunta para o Pedro, na terceira ele falou: Jesus, o Senhor sabe. Porque no começo a gente fala isso: eu amo a Deus. Aí que a gente chega ali, a gente mostra a nossa infidelidade a Deus. Mas só da gente querer amar já está bom, não é verdade? Que aí é Deus já agindo na nossa vida, porque, irmão, nosso coração é muito ruim. Aí ele diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, amado, qual que você tiver dúvida do que você tem que falar com Deus, geme. Fala e geme. Porque a Bíblia está dizendo que nós supostamente achamos que somos melhores que outras pessoas, porque viemos ao culto, queremos servir a Deus, a gente vai ficando arrogante, presunçosos espiritualmente. Deixa eu dizer uma coisa, não sabe, a Bíblia está dizendo que a gente não sabe nem orar. Que se não for o Espírito em nós, a interceder segundo a vontade de Deus por nós, nós não temos chance. E às vezes a gente fica lá: não estou entendendo, Deus, estou até pensando se é isso mesmo. Quantas vezes, amado? Você tem algo melhor para a sua vida? Aí uma pessoa, conversando com essa pessoa, ela falou assim: às vezes eu fico pensando que Deus assim, é uma invenção da gente, para a gente ter que acreditar em alguma coisa, e aí seguir a vida fazendo de conta que é isso mesmo. Eu falei para ela: pode ser. Se é o que você está falando, pode ser para você. Agora, quando eu olho para o universo, a beleza da natureza, quando eu olho pela generosidade de mães, essa bondade, essa beleza, esse universo infinito, tem que ter uma mente brilhante por trás de tudo isso. Esse fruto do acaso não combina com a beleza da criação de Deus. Há algo que mantém todas essas coisas, apesar de nós. E ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Casar tudo isso com a nossa vontade humana e com a vontade de Deus é um desafio teológico. Responder uma mãe que perde um filho, falando isso é a vontade de Deus, é um desafio. O que nós cremos é que Deus é soberano, absoluto. Quero aqui consertar mães e pais, porque às vezes a gente fica falando que só mãe que sofre, né? Na verdade, amor de pai é maior que amor de mãe, por mais que pode parecer diferente isso, porque Deus é pai. Não estou desmerecendo, estou apenas dizendo o conceito. Porque a mulher gesta, e aqui é inerente, porque aquilo é parte dela, aquilo saiu da barriga, então não tem jeito de ela não amar. O homem tem que olhar e amar o estranho. Entende? É diferente. O homem tem que decidir amar. A mulher nasce na condição de amar. Por isso que a ordem de Deus ao homem é: ame a sua esposa.
Não fala para a esposa amar o marido. Porque mulher ama naturalmente. Deus quer que tenhamos um coração que pulsa segundo o coração dele. Deus quer que tenhamos a certeza e a convicção de que, apesar da gente não estar entendendo, Ele nos ama. E para Deus não dizer que nós perdemos os nossos filhos, Deus deu dele, o santo, o único, o criador e mantenedor do universo, que diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e nada do que foi feito existiria se não fosse Ele, e esse Ele foi pregado naquela cruz, simplesmente para que eu e você não tenhamos dúvida do amor de Deus por nós. Não é possível ver o Deus Emanuel grudado naquela cruz e ainda ter dúvidas que Deus se importa comigo. Quando eu entendo isso, esse amor, que é só o Espírito que pode infundir na minha alma, é só o Espírito que pode me testificar isso, porque isso é fé. Então, é impossível agradar a Deus se eu não crer que Ele existe, então eu tenho que crer na presença de Deus, senão, amado, eu estou à minha própria sorte. O homem deixar da sua própria sorte é terrível. Você já pensou que por um instante nós tivéssemos a possibilidade de decidir quantas pessoas a gente tinha matado, quantas coisas a gente tinha pensado que nós íamos dar um jeito no curso? E a vida, mano, funciona mais ou menos aquela história do efeito borboleta. Quem assistiu o filme você corrige daqui, alguma coisa muda de lá também. Você vai daqui, você vai vendo, tudo que você semeia, você vai colhendo, você vai fazendo. Então, às vezes, o marido e a mulher olham para o outro e falam assim: eu não devia nunca ter te conhecido. Agora olha para os seus filhos e manda eles desaparecer da sua história. Porque eles só existem porque foi essa mulher e esse homem que te deu eles. Em Deus, é lógico. Então, será que seria bom ele ter existido ou ela ter existido apenas para você ter a bênção e o privilégio da paternidade e da maternidade? Você não é fruto de uma escapadinha, você não é fruto de uma gravidez indesejada. Pode ter sido desejado para as pessoas, mas você é fruto do amor de Deus pela sua vida. Deus te fez, te criou, e Ele diz que a obra que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar, Ele vai concluir. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Queria nunca ter te conhecido. Então olha para a sua história, você ia apagar toda a sua história. Os amigos, o círculo de convivência, a família, desapareceria. Deus é soberano e tem controle de todas as coisas. Nós não entendemos muitas coisas. E nem nos aventuramos tentar dar resposta para tudo. Nós queremos uma coisa: a única coisa que pode consolar o nosso coração é o Espírito Santo, o Consolador. Por isso que o nome dele é interessante, né? Jesus diz: virá da parte do Pai o Consolador. Então parece que de alguma forma na nossa existência, na nossa jornada, na nossa caminhada sobre esse planeta, Deus mostrou que uma das coisas que mais precisaríamos era de um Consolador. Qual a função do Consolador, amado? Consolar-nos nas nossas angústias e nas nossas dores, nas nossas perdas. Deus quer ter com você uma relação íntima, uma relação sem dúvidas, uma relação intensa, em que Ele quer mudar a sua história.